Bom, eu sou Nayara, esse aqui é o Nayara Diz, e eu gostaria de dizer algo sobre um tema recente. Gosto de frisar que a minha opinião é só mais uma opinião dentre as demais. Não há nada de maior ou mais importante no que eu tenho a dizer. Inclusive, eu incentivo você a ouvir opiniões diferentes sobre diversos fatos. Existe riqueza em conhecer pensamentos diversos e não pensar apenas por si mesmo, ter a capacidade analítica, né? Mas eu gostaria de opinar porque acho que posso contribuir de alguma maneira. O fato sobre o qual eu quero falar tem a ver com acontecimentos recentes no mundo religioso, por assim dizer. E dessa vez o espaço tem sido democrático entre os credos. Tivemos recentemente o escândalo do João de Deus, uma personalidade espírita, seguida do escândalo de agora, inclusive lá do meu estado de Goiás, com o padre envolvido num esquema grave e enorme de corrupção. E agora, nessa semana, dentro do público do meio evangélico, a confirmação da investigação de que a pastora Flor Delis foi a mandante do assassinato do seu esposo, o pastor Anderson do Carmo. Então, de modo ecumênico, o mau exemplo, o mal vencendo o bem, acabou triunfando num líder da religião espírita, num líder da religião católica e num líder da religião evangélica. Dessa forma, ninguém pode dizer que só pastores são desonestos e nem só padres são pedófilos, por exemplo, e que só espíritas sejam charlatões. Não. A gente tem uma amostra de cada uma das religiões para nos mostrar que o mau exemplo, a maldade, pode estar em qualquer meio. Eu gostaria de, com isso, te incentivar a não fazer generalizações. Para cada pastora assassina, existem diversas outras pastoras e pastores que fazem o seu trabalho com humildade e integridade, visando a pregação do evangelho. Não generalize que os padres sejam corruptos ou abusadores por conta desse padre, porque existem muitos outros padres que trabalham com carinho para suas comunidades, zelam por crianças, fazem um belíssimo trabalho social. E também não julgue líderes espíritas, donos de algum tipo de casa, entendendo que todos sejam charlatões e mentirosos e abusadores, porque existem líderes de casas espíritas que fazem um trabalho benéfico para a comunidade. Então, evite as generalizações. Não é porque você ouviu falar da notícia de um líder de determinada religião que foi alvo de uma notícia escandalosa e com razão, que você deva perder a sua fé e fazer um julgamento geral de todas as pessoas daquela categoria. Assim como na sua profissão existem pessoas mau caráter, existe você que tem bom caráter. Então, se você é motorista, se você é secretária, se você é professor, e alguém conheceu um professor, um motorista ou uma secretária que deram um mau exemplo, é justo dizer que todas as secretárias, todos os professores, todos os motoristas são vagabundos? Não. Então, evite as generalizações. Além disso, eu queria chamar a atenção para alguns fatos. E o primeiro deles é para a gente tomar cuidado com os julgamentos. Eu sei que essas três histórias em nenhum momento geram em mim ou em você
algum instinto de sair em defesa dessas pessoas. O que elas fizeram foi grave, foi cruel, foi errado, foi injusto, feriu pessoas, causou a morte física ou emocional, causou feridas emocionais em pessoas. Em nenhum momento o que foi feito por essas pessoas pode ser defendido. Contudo, a gente precisa lembrar que essas pessoas erraram. Erraram feio. Erraram. Mas que nós que tendemos a apedrejá-las também erramos. Em outros aspectos, com outras dimensões. Espero que cometamos erros bem menos graves do que o que essas pessoas cometeram. Mas seja como for, quem erra não está em posição de julgar o erro de outra pessoa. A diferença é só que o nosso erro é diferente do dessas pessoas. Então eu queria te convidar a não se tornar um juiz. Até porque a palavra de Deus nos adverte que com o mesmo rigor que nós julgamos as outras pessoas, nós seremos julgados. E a mesma palavra diz que aquele que está de pé deve tomar cuidado para não cair. Nós não sabemos se no futuro seremos nós a escorregarmos. Deus nos livre do erro. Mas nós estamos sujeitos, tais como essas pessoas. Quando estourou esse caso da Flor de Lis, que está no meio evangélico, que é o meu meio de convivência, já que eu sou teóloga, missionária e pastora, eu fiquei muito intrigada com o que aconteceu e fui pesquisar um pouco. E essa mulher já teve um documentário sobre a vida dela, ela já esteve em diversos programas de TV e ela tem uma história admirável. Ela tirou muitas crianças da favela, movida por um desejo de evitar que elas conhecessem o mundo das drogas. E no seu início, ela fez um trabalho social digno de nota, muito bonito, muito admirável. Em algum momento da história, acho que poder, dinheiro, ego, lhe subiram a cabeça ao ponto de colocar o seu próprio nome no ministério. E depois nós sabemos, estamos sabendo agora, né, tudo que se sucedeu. Mas houve um tempo em que essa pessoa teve bondade em seu coração, não sei descrever, não sou Deus, né, para conhecer o coração das pessoas. Mas talvez se a gente olhar o passado, a gente veja que a Flor de Lis já foi outra pessoa antes de se tornar quem ela é hoje, uma assassina. Então entenda que ninguém é totalmente mal e nem plenamente bom. As pessoas são um misto das duas coisas, elas são humanas. Eu gostaria de te dizer que você lidasse com os líderes religiosos como quem de fato eles são, seres humanos. Não espere perfeição desses líderes e não dê a eles um lugar divino. Esse é um erro muito comum, o que até aumenta a possibilidade de abusos por parte de pessoas religiosas. Não erija pedestais para seres humanos. Tenha desconfiança de gente que coloca a sua foto e seu nome na porta da sua comunidade religiosa, de gente que faz caridade ou algum trabalho de prestação de serviço humano, apoio emocional, que vise interesse ou autoengrandecimento, entende? Existe um ciclo, e eu falo porque eu sou líder religiosa, um ciclo vicioso de que as pessoas tendem a endeusar os líderes e os líderes tendem a gostar desse endeusamento. E isso é uma destruição para ambos os lados. Isso mancha o nome do evangelho, isso mancha a religião,
isso é um mau testemunho absurdo, isso é uma má influência. Isso decepciona pessoas com o próprio Deus, porque elas muitas vezes colocam tanta expectativa sobre aquele líder que quando aquele líder cai, a fé dela se abala. Então entenda que os líderes são pessoas de carne e osso como você é, sujeitos a errar como você está. É óbvio que eles receberão pela responsabilidade que têm uma cobrança divina maior por sua responsabilidade, porque receberam um chamado superior. Mas pense bem antes de eleger deuses para você. Seja líder de igreja, de centro, seja político. Coloca na sua cabeça uma coisa que Jesus falou, que é muito interessante. Uma vez o jovem rico chegou de Jesus e disse: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Jesus é bom, ele é Deus, nele reside a perfeição. Mas mesmo sendo ele o único merecedor de levar o nome de bom, ele diz: "Por que você me chama de bom? Só existe um bom, que é Deus." Então, tenha essa percepção de que só Deus é Deus. Só Deus merece adoração. Só Deus merece admiração plena. Só em Deus você pode colocar plenamente a sua confiança. Em pessoas, não. É claro que há pessoas que se fazem mais confiáveis do que outras, mas tenha sempre um pezinho atrás na humanidade das pessoas, para que você não se decepcione com Deus quando os ditos enviados de Deus pisarem na bola, derem mau exemplo. E além de tentar tirar esse endeusamento, é preciso praticar o não julgamento que Jesus ensinou. Eu sei que é muito difícil diante de situações como essa, de estupro de um líder religioso, assassinato de uma líder religiosa, corrupção deslavada de um outro líder religioso. Mas entenda uma coisa, eu e você não somos os juízes da humanidade. Porque um juiz, ele tem que ser justo. E nenhum juiz humano é. Mas que pelo menos haja um juiz da área do direito, que tenha conteúdo para isso, preparação, pelo menos dentro da lei humana. Mas não julgue pessoas, porque amanhã pode ser você a estar tropeçando. E o mesmo rigor que você usar para julgar alguém, você será julgado. Quando alguém fracassa, o meu coração se enche de temor. Porque um dia, essa pessoa talvez fez um trabalho lindo. Em algum momento ela se perdeu. Não começou do nada. A pessoa não era uma pessoa caridosa e virou assassina. Era uma pessoa que ensinava o bem e virou corrupta. Não. Essa pessoa cedeu um pouquinho, até que isso virou um avalanche. Talvez eu e você estejamos na fase de ceder um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E a gente não faz ideia do abismo que está querendo nos puxar. Então não julgue. Não julgue. Então essa é uma das reflexões que essas histórias me fazem em relação a julgar, em relação a nós endeusarmos as pessoas. E eu queria que você abrisse um pouquinho a sua mente, para você não fazer generalizações, para você não julgar as pessoas e para você não endeusar as pessoas. Então fica aqui essa nossa reflexão desse vídeo, pensando um pouquinho sobre esses temas. Falei de forma muito espontânea do que acredito, do que penso. Espero ter contribuído de alguma maneira para te fazer enxergar essas notícias de um outro ponto de vista. Mas toma cuidado. Exemplos como esses têm muito a nos ensinar. A gente nunca sabe quando é a nossa hora.
Então, não julga. E falando em ora, pratique esse verbo da oração pelas pessoas que erram, como esses irmãos e irmãs. Talvez alguém pudesse dizer, não são irmãos, são lobos no meio de ovelhas. Não sei. Eu sei que o reino é de pessoas que erram. Precisam se arrepender? Precisam, mas eu não conheço os corações, eu não sei o final da história. Eu não sei como essas pessoas vão lidar. Mas eu sei que se houver arrependimento, existe graça suficiente para cobrir todos os pecados e fazer uma nova história. Por isso não julga e não generalize, tá bom? A gente volta um outro dia para falar sobre alguma outra temática, com tranquilidade, como um bate-papo, sem pretensões de trazer toda a verdade ou esgotar todo um assunto. São apenas pistas para a gente pensar. Isso é o que a Nayara diz sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.